Olá, queridos internautas, gostaríamos mais uma vez de saudar a cada um de vocês. Estamos aqui para mais um vídeo sobre educação e ideologia. Dessa vez nós vamos falar especificamente da Base Nacional Comum Curricular. E desde já nós adiantamos, se trata de um projeto de poder, de tomada do poder por meio da educação, se utilizando, é claro, das mesmas táticas gramscianas que nós mencionamos a princípio no nosso primeiro vídeo. Pois bem, minha gente, nós vamos aqui expor aquilo que é a propaganda que nos é apresentada da Base Nacional Comum Curricular e aquilo que ela é de fato. Pois bem, a propaganda da Base Nacional Comum Curricular, ela repousa em três aspectos fundamentais ou basilares. Pois bem, o primeiro aspecto é um conteúdo positivo a respeito daquilo que é a Base Nacional Comum Curricular. Segundo ponto, são experiências positivas de implantação de bases comuns curriculares, como é o caso que é feito muito referência nesse movimento pela Base Nacional Comum Curricular aqui no Brasil, faz muita referência ao Common Core Initiative nos Estados Unidos, essa experiência nos Estados Unidos. E o terceiro ponto é o seu caráter democrático. Pois bem, segundo aquilo que foi retirado pelo próprio site movimentopelabase.org.br, a Base Nacional Comum Curricular definirá o que todo aluno tem o direito de aprender na escola, ou seja, tudo aquilo que tem direito a aprender na escola vai ser definido por essa base. Só uma base de qualidade poderá oferecer as mesmas oportunidades de aprendizados para todos, ricos e pobres, brancos e negros, e ajudar a diminuir as desigualdades no país. É o mesmo discurso que nós encontramos no Seminário Internacional pela Base Comum Curricular, promovido pela Fundação Lehman. No entanto, nós observamos três realidades constantes nessas iniciativas de base comum curricular nas mais diversas localidades do globo, seja aqui, seja nos Estados Unidos e em outros lugares. O que é que nós observamos? O mesmo discurso, como se todas essas realidades padecessem de uma mesma doença e nós vamos aplicar um remédio universal que vai resolver magicamente todos os problemas da educação. Os mesmos organismos que fomentam tais iniciativas, e aqui nós queremos dar nome aos bois, Banco Mundial, Fundação Bill e Melinda Gates, Fundação Lehman, e os mesmos grupos de intelectuais, e aqui acentuamos os intelectuais filomarxistas, sobretudo aqueles filósofos marxistas dos anos 80 que se dedicaram que perceberam a possibilidade de mudança no tecido social por meio da educação. Pois bem, queridos, quando nós vamos então descer àquilo que de fato é a Base Nacional Comum Curricular, nós percebemos que se trata de uniformizar todas as experiências docentes e discentes, onde nós vamos ter um pequeno grupo que é capaz de definir, como diz o próprio movimento pela base, aquilo que os alunos terão o direito de aprender. Um pequeno grupo que poderá controlar todo o processo de ensino-aprendizagem de toda uma nação. Essa ideia de Base Nacional Comum Curricular, eles tomam como exemplo o Common Core, que aconteceu nos Estados Unidos, o Common Core Initiative, que eles dizem, não, foi uma experiência sensacional, exitosa, que nós podemos e devemos importar para a nossa realidade do Brasil. Pois bem, vamos lá entender como foi o Common Core Initiative. Primeiro, segundo Michael Cohen, numa entrevista dele ao Estadão, no ano de 2014, Barack Obama teve que liberar 4 bilhões de dólares para os estados, literalmente comprou muitos governos para que os estados adotassem o Common Core nos seus estados. Segundo ponto, tem uma chinesa chamada Lily Tang Williams, que mora nos Estados Unidos, e ela tem um vídeo muito divulgado na internet, você pode encontrar esse vídeo no site Rede de Defesa da Família, onde ela faz
uma comparação entre o Common Core Initiative e o processo de doutrinação comunista que acontece na China. Quando nós vamos então também trazer para nós um teórico muito caro, um dos que pensaram em Common Core Initiative, Peter McLaren, numa entrevista que ele dá, que você pode achar essa entrevista na internet, chamada Fúria e Esperança, ele diz o seguinte: a educação pode desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento de novas formas de trabalho não alienadas por meio do quê? Do desmantelamento de todas as relações sociais capitalistas e do próprio capital. O que é que eles querem, minha gente? Novamente, mudanças de marcos históricos por meio da educação. E quanto mais cedo, melhor. Estou tentando desenvolver formas de encorajar os estudantes a pensarem em tal possibilidade por meio da criação do que tenho chamado de pedagogia revolucionária, vai dizer Peter McLaren, um dos que estavam envolvidos no processo do Common Core Initiative. Queridos, do que se trata a Base Nacional Comum Curricular? Se trata de um projeto revolucionário. Nós vamos transformar as nossas crianças em verdadeiros ativistas revolucionários, onde desde a sua mais tenra idade eles já irão absorver ou já irão receber todos os pressupostos de uma ideologia revolucionária, relativista e totalmente incompatível com os nossos valores, totalmente incompatível com o ethos do nosso povo. Mas é democrático, pois bem, se nós observamos tantas fundações internacionais, tantos organismos internacionais que subsidiam, que bancam, que financiam tais estudos, que financiam tais iniciativas, essas iniciativas ou esses apoios só poderiam ser justificados se tais grupos pudessem ao menos manipular ou conduzir o processo de Base Nacional Comum Curricular nas nações em que esse processo está em andamento. Por fim, eu gostaria de citar Paula Lozano, que é doutora em Harvard, uma das maiores autoridades no Brasil em políticas curriculares. Numa entrevista à revista Veja, no dia 20 de fevereiro, você pode ter acesso a ela, ela desce duras críticas à Base Nacional Comum Curricular. Uma expressão que ela diz: jogamos o nível lá embaixo. Que nós queremos então, queridos, que você que é cidadão comum, nós vamos viver esse processo de eleição, que você tenha muito discernimento, muita cautela naqueles que serão os nossos representantes, porque a política macro, ela é pensada a partir da política local. Existem partidos políticos, e aqui nós queremos dizer abertamente, toda a esquerda brasileira comprometida com um projeto de poder, de tomada de poder pela educação. Curta a nossa página. Deus abençoe o nosso Brasil, Deus abençoe a nossa cidade. Paz e bem.